Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado e hoje num vídeo muito rápido quero comentar os principais assuntos da prova de linguagens, já que o Enem está chegando, para você focar nos conteúdos adequados e mandar muito bem nas 40 questões de linguagens, mas é claro, assim, questões de inglês, que não se trata aqui nesse canal. Muito bem, um dos conteúdos mais cobrados é a ambiguidade, é saber identificar a existência e a intencionalidade de algum texto, de algum assunto que vai estar relacionado lá. Geralmente isso acontece com charge, com tirinha, ou quando a gente tem dois textos que são misturados. Conseguir interpretar bem e identificar os jogos linguísticos e a ambiguidade é muito importante para se fazer uma boa prova de linguagens no Enem. Então fica aí o primeiro conteúdo, anote aí. O segundo é o processo de relação entre as palavras. Saber diferenciar sinonímia, antonímia, hiponímia, polissemia, por exemplo, são termos que você deve conhecer e pesquisar. Então anote eles aí para você acertar essas questões, porque cai muito na avaliação do Enem. E é claro, em terceiro lugar, a interpretação de texto. Esse é o carro-chefe da prova, serve não só para a prova de linguagens, mas para a prova inteira. Saber interpretar bem é fundamental para qualquer tipo de avaliação. Outro conteúdo que cai muito nas avaliações do Enem de linguagens é a análise do discurso. O estudo da análise do discurso presente na prova de linguagens do Enem costuma exigir do participante a capacidade de identificar algumas figuras de linguagem, como ironia, sarcasmo, enfim, essas figuras que vão, metáforas, que vão transfigurar o texto e dar novos significados ao texto. Vale a pena conhecer também a fundo para você não errar, que são questões bem fáceis, mas que caem em grande quantidade. E aí, na sequência, a gente pode falar da intertextualidade. É um termo que eu já falei muito aqui no canal, que são textos que fazem menção, que têm relação direta com outros textos que já foram produzidos, tá? É muito importante conhecer não só o conceito da intertextualidade, mas também conseguir identificar quando ela aparece nas questões. Se você não consegue perceber que um texto ele tem uma relação intertextual com o outro, geralmente você erra o exercício. Então é bom ter uma grande bagagem cultural em relação à literatura brasileira, por exemplo, principalmente poesia, que usa muito esse recurso, e saber também identificar quando isso está acontecendo para acertar a questão. Vai facilitar muito a sua vida e vai te fazer sobrar tempo para produzir as outras questões da prova. Um outro conteúdo muito importante é a relação da arte e da linguagem, que são áreas interdisciplinares, mas que aparecem, é claro, na prova de linguagens. As questões envolvendo interdisciplinaridade entre arte e a linguagem escrita em um espaço dentro da prova são muito grandes. Então, você deve utilizar tanto os seus conhecimentos de interpretação de texto, que eu já comentei aqui, mas também os seus conhecimentos de arte, principalmente a arte moderna e pós-moderna. Tem uma aula aqui no canal, não sei se você se lembra, mas o card está pipocando aí na tela sobre as vanguardas europeias. É um excelente ponto de partida para os seus estudos em relação à arte. Recomendo muito. Um outro conteúdo muito cobrado é a variação linguística. Cai muitas, mas muitas questões. Já tem aula sobre isso aqui no canal, inclusive tem correção de exercícios sobre esse conteúdo, é um dos mais cobrados na prova inteira. Recomendo muito entender quais são as variações linguísticas, o que é dialeto, etnoleto, socioleto, como é que é o processo de evolução de um idioma, principalmente, é claro, o português brasileiro. É indispensável entender esse conteúdo para fazer a avaliação do Enem. E, por fim, pensar nos gêneros textuais também, identificar para que serve cada tipo de gênero textual e, claro, qual é a estrutura de cada um dos muitos gêneros textuais, associados principalmente também à função da linguagem dominante em cada um, porque funções da linguagem também aparecem sempre 2 ou 3 questões na prova, além, é claro, das questões puras de gêneros textuais. Então, com isso a gente fecha aí 8 conteúdos bem cobrados que aparecem recorrentemente, que vão aparecer em janeiro, eu garanto, na avaliação do Enem. Espero que você faça boa prova e, é claro, como sempre, bons estudos e até mais. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno e de qualidade aqui no YouTube. Até mais. Valeu!